excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, demais ministros integrantes dessa Corte Constitucional de Justiça, senhor procurador-geral da República, substituto, né, subprocurador-geral da República, colegas, advogados aqui presentes, senhores e senhoras. Minha fala vai ser breve, portanto, mas bem objetiva. Represento aqui o Partido Patriota, antigo, cuja nomenclatura antiga era o Partido Ecológico Nacional. Vossa Excelência, ministro relator Marco Aurélio, colocou a situação de novos ares. E eu parafraseio com todas as vênias Vossa Excelência para dizer que trarei novas luzes ao entendimento muito bem colocado pelo doutor Antônio de Almeida Castro na peça Vestibular. Por que novas luzes? Porque a vida é dinâmica, porque o universo é dinâmico. Não sou teórico do Big Bang, não sou terrivelmente evangélico, mas sou evangélico. Eu só sou evangélico, não sou terrivelmente evangélico. No entanto, por ser evangélico, peço vênia também a todos para relembrar aqui o meu livro de cabeceira, que é, logicamente, a Bíblia Sagrada, e que no Evangelho de São João traz o seguinte verbete no capítulo 1, versículo 1 também. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Peço sinceras licenças a todos, porque o país é laico, mas estou vendo ele ali indevidamente pregado numa cruz, que na verdade ele ressuscitou, para dizer a Vossas Excelências, em todas as vênias, que temos novos ares, sim. O Brasil passou por um processo eleitoral muito concorrido e, de fato, nós temos novos ares. O partido é patriota e estamos sob a égide, literalmente, de que Deus está acima de todas as coisas e que o Brasil está acima de todos. Esse é um adágio que eu quero trazer aqui para uma reflexão. Preciso fazer um histórico para fazer justiça a todos, do motivo de que esse sertanejo, nascido na cidade de Petrolina, estudante da Universidade Federal da Bahia, contemporâneo de Fred Didier, que Deus me deu a honra de ser aluno do professor José Joaquim Calmon de Passos. E bebi águas com essas pessoas, por que não? E nesses míseros 7 minutos, quero dizer a Vossas Excelências que, graças a Deus, embora em tempos estranhos, senhor ministro, concordo com Vossa Excelência, mas por que não dizer que o estranho, que Vossa Excelência pode muito bem explicar melhor, eu entendo que não é tão estranho assim. Porque se as coisas mudam, como eu acabei de falar, o Partido Ecológico Nacional, que mudou inclusive a sua nomenclatura, vem com a nova roupagem para defender aqui, deste plenário, sem menosprezar de nenhuma maneira, faça-se justiça, o princípio da presunção da inocência, porque entendemos nós que nós devemos respeitar o duplo grau de jurisdição. Ora, o julgamento da ação penal 470 foi um único grau de jurisdição, esse decolê da casa, que julgou, condenou e aprisionou pessoas da mais alta envergadura social. Na, sim, a denominada Operação Lava Jato, as coisas foram um pouco diferentes, porque alguém, não vou aqui citar nomes, foi condenado, houve o duplo grau de jurisdição, essa pessoa encontra-se encarcerado e serve de paradigma. Por que não dizer? Serve de paradigma.
serve de paradigma para uma reflexão. Lógico que tratamos aqui de uma ação objetiva, processo sem capa. Mas nós sabemos que os jurisdicionados são seres humanos, são pessoas, e que precisam ter uma resposta desta corte satisfatória. E por que não dizer satisfatória aos anseios da sociedade? Porque aprendi também na Universidade Federal da Bahia que só a lei pode criar obrigação, porque ela é a expressão da vontade geral. E é a expressão da vontade geral pelo seu órgão, o parlamento, que a tudo e a todos governam na democracia. Então, se alguém pretende fazer diferente, que mude a letra da Constituição. Porque como professor de Direito Constitucional, formei em 98, então tenho alguma noção do que estou falando, tenho base para dizer o que estou dizendo, ensinei aos meus alunos que os direitos e as garantias individuais e coletivas estavam inseridas no artigo 5º. E é lá pelos incisos 57. E por que não dizer também o 61, que ninguém fala? Porque o 61 vai fazer correspondência com o 312. O 57 faz referência ao princípio que fizeram uma aglutinação, e por que não dizer uma jabuticaba mesmo, para o 283, e colocaram que ninguém seria preso antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu estou falando de aglutinação para depois dizer que eu não citei o artigo completamente correto, com a correita necessária da dicção da letra, que vai também lembrar a correspondência do 61, que é o 312. É como se tivesse um repeteco do 312. Estou aqui para ensinar ninguém nada, estou aqui apenas para chamar esse colendo a uma reflexão e dizer que o Partido Patriota, ele inaugurou essa ação com uma índole interessantíssima e muito republicana, para que Vossas Excelências definam de uma vez por todas se pode ou não o cidadão, e aqui, quando eu falo cidadão, não excluo ninguém, porque o processo penal e o direito penal, entendo eu, é o direito da defesa. Quem quiser entender de outra forma, tem todo o respeito. Mas, na formatação do processo penal, de índole garantista, nosso direito penal é, de fato, garantista e não punitivista, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer exatamente aquilo que a sociedade já sabe por mantra, em verso e em prosa, o que aqui está se passando. A imprensa diz até, chega ao cúmulo de dizer até quem vai votar de qual forma e de qual maneira. E tempos estranhos, ministros, tempos estranhos. Concordo com Vossa Excelência, muito estranho, mas a imprensa ousa dizer qual é que vai ser o placar. E se de tal modo acontecer um movimento de entendimento diversificado de ministro tal ou tal, estou falando aqui da imprensa, não sou eu que estou dizendo, o julgamento pode acontecer de tal ou de tal forma. Não deixo de ser garantista por defender aqui desta tribuna o posicionamento, entre aspas, punitivista do Partido Patriota, que na verdade não tem nada de punitivismo nisso. Porque quando eu me formei, lá em 98, e fui para o sertão da Bahia, na comarca de Sobradinho, para que eu pudesse apelar em determinada situação, encontrei que o réu precisava se recolher preso. Achei aquilo de fato um absurdo e apelei, e também impetrei um mandado de um habeas corpus, e o réu não precisou ser preso, porque não tinha os elementos de fato da prisão preventiva. Ele não tinha sido preso em flagrante e muito menos havia a tal incidência daquele conceito indeterminadíssimo da ordem pública. Confesso a Vossas Excelências que até hoje tenho muita dificuldade com a ordem pública. Cheguei a ser secretário da ordem pública, subsecretário de um determinado município, e perguntei naquela época que ordem pública vocês estão falando. E aqui, Vossas Excelências, também tem uma pergunta, o seguinte: de qual liberdade estamos a tratar? Da liberdade dos réus ou da liberdade dos cidadãos, que alguém gosta de dizer assim, cidadão de bem? Eu não faço essa diferenciação, só chamo cidadão. Eu aprendi também que cidadão é eleitor.
se ensinaram errado, foi o que me ensinaram, que cidadão era eleitor. E alguém que tem a sua culpabilidade reconhecida também perde os seus direitos políticos. Então fica uma situação, deixa de ser cidadão? Imagino que não. Mas peço vênia a Vossas Excelências para passar para os meus colegas, para eles terminarem as colocações, mas peço apenas uma reflexão republicana de Vossas Excelências, e muito obrigado pela oportunidade.